Pai do Senhor, crianças, Pai do Senhor a todos, boa tarde. Então, a UCADESC pensando em não e ajudar a não parar com a escola dominical das crianças, nós resolvemos participar a escola dominical com vocês. Como? Fazendo as lições domingo a domingo até que termine a nossa quarentena, né? Então, como a tia já falou lá no áudio, nós vamos ter toda semana a lição de juniores, primário e infantil, jardim de infância. Essas 3 lições vão estar sendo passadas semanalmente. A tia é professora de juniores, mas hoje eu vou estar passando a lição dos primários. E é a lição de número 1, que seria do domingo passado, tá? Mas como a gente ainda não teve essa ideia anteriormente, né? Então a gente vai estar passando hoje, tá bom? A tia está com muita saudade de vocês, eu quase não estou vendo mais meus alunos, minhas crianças. São poucos que eu encontro e raramente, né? Mas eu espero que vocês estejam todos bem, estejam obedecendo o papai e a mamãe, não estejam esquecendo de orar, de ler a Bíblia em casa. A tia está passando atividades também, que vocês estejam participando, isso é muito bom, tá? Espero que vocês estejam fazendo isso. Então, como eu disse, a tia recebeu o privilégio de estar passando a lição para vocês da revista dos primários, que é a primeira lição da revista. E a gente está começando um trimestre novo. E nesse trimestre, a gente vai estar falando sobre os milagres que Jesus fez aqui na Terra. Olha que maravilha. Os milagres acontecem na vida de quem tem fé. Vocês já receberam algum milagre na casa de vocês, com familiares de vocês? Vocês já ouviram falar de milagre? Pergunta aí para o papai, para a mamãe, para o tio, para alguém. Mãe, a gente já teve um milagre na nossa família? Como é que foi esse milagre? O que aconteceu? Só o fato de nós estarmos vivos já é um milagre, já é uma bênção do Senhor, é o milagre da vida. Mas tem muitos outros milagres que acontecem continuamente em nossas vidas. É um livramento, é uma doença, é um emprego impossível que a gente acaba conseguindo ter. Então tem muitos milagres que acontecem em nossa vida. E milagre é isso. É um acontecimento fora do comum, é uma coisa inexplicável, não tem explicação humana, então é um milagre. É Deus agindo, é Deus operando de alguma forma em nossas vidas, né? Mas para nós começarmos, nós precisamos orar. Então nós vamos orar a Deus agora, pedindo para Ele nos ajudar, para que a gente consiga estar passando essas lições dia a dia com vocês e com as demais crianças, que os papais e as mamães estejam nos ajudando com essa atividade, com esse propósito de passar a escola dominical, os tios, as tias, que estejamos todos únicos num só propósito, que é fazer com que as crianças não fiquem longe da palavra do Senhor. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus, te louvamos, ó Deus, porque Tu és maravilhoso. Muito obrigada, Pai, por poder participar dessa tarefa, dessa atividade, desse propósito que é levar Jesus, a palavra de Deus, aos corações dos nossos pequenos. Esteja ajudando todas as demais tias que estão nos ajudando também, que elas possam ser revestidas pelo Seu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, seja com cada criança que vai ouvir esse áudio, que está ouvindo esse áudio, esse vídeo, que elas possam ser ricamente abençoadas e protegidas por Ti. Faça, ó Deus, que elas se sintam cada vez ligadas a Ti, ó Pai. Use os nossos pequenos para a honra e glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, vamos lá. A tia falou, né, que a primeira lição desse trimestre está falando sobre milagre. E sempre quando a gente começa a nossa liçãozinha lá, está escrito texto áureo, que a gente fala em sala, ou memória em ação. E a nossa memória em ação está lá em João, capítulo 2, versículo 2. Todo mundo abrindo sua bíbliazinha aí, João 2, 2. Vamos estar lendo a palavra do Senhor e é o texto áureo dessa lição. João 2, 2, que diz assim, ó: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Glória a Deus. Esse fato, esse milagre que aconteceu,
Foi o primeiro milagre que Jesus fez aqui, que ele realizou aqui na terra. E ele marcou muito por ser o primeiro, tá? Jesus, ele foi convidado para participar, para ir a um casamento, uma festa. Vocês já foram convidados para ir a alguma festa? É muito legal, né? A gente encontra amigos, a gente conversa, a gente come, a gente bebe, é muito gostoso. E Jesus foi convidado para ir nessa festa de casamento. Estava ele lá, os seus discípulos, a sua mãe estava com ele. E ele estava lá, tudo muito tranquilo, tudo muito gostoso. Só que de repente, crianças, o que acontece? Acabou a bebida da festa. E agora? Imagina só, você está numa festa, tá tudo super legal e de repente não tem mais o que beber. Pois foi isso que aconteceu nessa festa. Jesus estava lá e de repente acabou a bebida. Acabou o vinho, que naquela época eles serviam um vinho. E eles ficaram, os participantes das festas começaram a ficar preocupados. E agora, o que a gente vai fazer? Não tem vinho para estar oferecendo aos nossos convidados? Aí eles vão tudo embora, porque não tem o que beber. Né? Eles não vão ficar só comendo. Eles vão embora, porque eles vão ficar com a garganta seca, com sede. Então, o que acontece? Maria, a mãe de Jesus, foi lá falar com Jesus. Contou para ele tudo o que estava acontecendo. Mas Jesus falou para ela assim, que ainda não tinha chegado a hora, tá? Dele agir. Mas Maria foi lá falar com ele. E Jesus, o que acontece? Jesus sabe o momento certo de agir em todas as situações. Ele estava naquela festa, ele estava vendo a necessidade daquela festa, mas ele sabia o momento certo que ele teria que fazer alguma coisa, que ele teria que fazer um milagre naquela festa. E Maria acreditava nele, ela tinha fé, ela cria de verdade. Então o que ela faz? Ela vai lá nos empregados e fala para eles, obedeçam a tudo quanto ele falar. Ele disse para ela que ainda não era chegada a hora, mas ainda assim ela orientou, obedece tudo que ele mandar. E Jesus mandou que trouxessem trouxessem jarros com água, 6 jarros com água. E eles trouxeram. E o que Jesus faz? Naquele momento, Jesus pega aquela água e faz o seu primeiro milagre. Ele transforma aquela água num vinho. Mas não era um vinho qualquer não. Era um vinho delicioso, o mais gostoso. Porque normalmente, naquela época, o costume era, eles serviam um vinho, né? Um vinho ruim, não vou dizer que é ruim, né? Mas um vinho diferenciado. No começo era o melhor. E quando a festa estava acabando, o pessoal já tinha bebido bastante, eles já pegavam um vinhozinho mais simples e começavam a servir, porque todo mundo já tinha bebido, já tinha comido, já estava satisfeito, né? Aí eles começavam a servir um vinho mais inferior, essa é a palavra. Só que nesse dia não, eles ofereceram todo o seu vinho, acabou toda a bebida, e quando Jesus faz aquele milagre, ele transforma num vinho super gostoso, um vinho maravilhoso, e todos ficaram admirados. Como pode? Como pode? Ele deixou o vinho melhor por último, mas eles não sabiam que era Jesus que tinha feito aquele milagre. Jesus que tinha transformado aquela água em vinho, um vinho delicioso. Todos se maravilharam com aquilo. Glória a Deus. Os convidados ficaram ainda mais felizes com tudo aquilo que tinha acontecido. E a partir daquele momento, começou a ter a ouvirem falar, através daquele milagre, o que tinha acontecido. Olha, eu fui num casamento e Jesus estava lá, tinha acabado o vinho, e sabe o que aconteceu? Ele multiplicou, fez um vinho ainda melhor, você tinha que estar lá para ver. Começaram a falar, pregar Jesus para outras pessoas. E essa é uma história real, essa é uma história que está escrita lá na Bíblia, para que vocês, para que a gente possa contar a outras pessoas. Esse é o propósito, porque a mão do Senhor continua atenta para abençoar, para transformar, para fazer milagres. A gente precisa falar para as outras pessoas que Jesus tem poder e que Deus com certeza vai enviar a solução para o problema dela, mesmo que ela ache, mas está demorando.
Não é o momento, mas Deus vai agir, não é verdade? Só que para isso a gente tem que ter atitudes que essa história nos mostrou, né? Porque o que aconteceu? Maria, ela viu um problema e ela foi lá falar com Jesus. Nós, quando vemos um problema, a gente tem que fazer o quê? Correr para os braços do Pai e conversar com Ele, orar, contar para Ele qual é o problema. O que mais que aconteceu? Os empregados obedeceram. Não basta contar para Deus, para Jesus o que está acontecendo. Nós temos que obedecer. Temos que ter uma vida em obediência, em busca constante, para que a gente alcance o resultado que a gente espera. E Deus e Jesus, no momento certo, Ele vai fazer um milagre. Ele vai te dar a resposta. Ele vai te dar a solução para o teu problema. Aquilo que você estava achando que era impossível, aquilo que a ciência diz que não tem mais jeito, aquilo que o homem diz que não vai acontecer, não pode, não tem como, para Deus não tem impossível. Tudo pode acontecer com o Senhor, né? Então a gente não pode ficar calado. Precisamos contar para o maior número de pessoas possíveis. Vocês que estão ouvindo esse vídeo, conta para o papai, conta para a mamãe, conta para o tio, para a titia, para os amiguinhos, para os familiares todos. Vocês têm que contar para muita gente que Jesus faz milagre. Ele perdoa, Ele cura e Ele é muito bom, tá? Nós precisamos apresentar para Jesus as nossas dificuldades, porque nós dependemos do Senhor. Mas a gente tem que ter essa certeza. Eu dependo do Senhor, preciso contar para Ele todos os meus problemas e Ele vai me ajudar. É preciso ter fé. Maria mostrou o problema para Jesus e Ele teve a solução para aquele problema. No momento certo, Ele deu a solução. Ele não somente supriu a necessidade daquele casamento, mas Ele ofereceu o melhor, né? E quando a gente pensa que não existe solução, o que a gente tem que fazer? Orar. E Deus vai apresentar o melhor. Deus vai ouvir as nossas orações, tá? Então, para quem tem a revista, nós conseguimos distribuir algumas revistas, né? A tia vai deixar aqui as perguntinhas das revistas para ver se vocês entenderam a lição. E a primeira pergunta é o seguinte: Jesus e os seus discípulos precisavam chegar até Caná da Galileia, né? E vocês vão ter que ajudar aí na revista o caminho que Jesus já fazia até chegar na cidade de Caná da Galileia. A lição 2 está escrito assim: complete os espaços com a resposta certa. Aí lá na letra A fala assim: Jesus e seus discípulos foram para onde que Jesus foi com os discípulos dele? Para onde que ele foi convidado? Pensa um pouquinho. Para onde? Isso, uma festa de casamento. Muito bem. Letra B. Maria disse que o que acabou? Ela foi lá para Jesus e contou para ele. Jesus acabou o que acabou? Muito bem. Quem respondeu o vinho acertou. Letra C. Jesus mandou que enchessem os potes, né, com água. Foram quantos potes? Será que a tia falou aqui a quantidade de potes? Eu não lembro de eu ter dito isso para vocês, mas foram 6 potes para quem respondeu certo. Agora, para ver se vocês acertaram mesmo, para ver se vocês entenderam mesmo. Transformar a água em vinho. Foi o que de Jesus? Transformar a água em vinho. Foi o que? Foi um... Foi um milagre. E foi o primeiro milagre. O primeiro de muitos que aconteceram depois, né? De tudo isso, mostrando que Deus é Deus, que Deus é Senhor de nossas vidas e Ele pode fazer muito mais. Tá bom, crianças? Essa é a lição dos primários. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu não estou acostumada a dar lição para primários, minha classe é juniores, como eu havia dito, né? Mas Deus é Deus e Ele sabe de todas as coisas. E Ele usa a gente do jeito que Ele quer e aonde Ele quer. E na hora que Ele quer. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido
que Deus é Deus e Ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. Ora ao Senhor, obedece, tá? Que na hora certa, Papai do Céu vai agir e vai nos ajudar naquilo que a gente precisa. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez para a gente estar terminando a nossa lição de hoje. Foi de uma forma rápida, mas é porque eu não tenho como interagir com vocês, né? Pra gente estar trocando ideias. Na sala de aula a gente tem esse lado gostoso que pergunta, fala, troca ideia. Tô com muita saudade disso. Mas Deus é Deus e sabe o que faz. E como a gente está orando e nós estamos obedecendo, nós temos certeza que nós vamos voltar a ter esses encontros maravilhosos. Amém? Grandioso Deus, Pai eterno que está nos céus, muito obrigada, Senhor, por podermos ter aprendido um pouquinho mais sobre a Tua Palavra. Abençoe cada criança que está ouvindo esse áudio, cada criança possa estar sendo ricamente abençoada e usada por Ti, ó Pai. Ser conosco, professoras, que estamos tentando ajudar de alguma forma. Ajuda-nos e nos fortalece, para a Sua vontade seja feita. Ser com o Cadesco, ó Deus, que está atento à necessidade das crianças, buscando fazer o melhor para Ti, Senhor, para o Teu reino. Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Pai, porque Tu és maravilhoso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, até a próxima, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Amo vocês.